Aqui no canal eu sempre mostro os fundos imobiliários mais arriscados, sempre mostro também alguns mais seguros. Só que nesse vídeo eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu vou te mostrar como você mesmo pode descobrir os fundos imobiliários mais arriscados. Se você já caiu em alguma dessas ciladas, comenta aí, tenho certeza absoluta que vai ajudar outros investidores. E se você não caiu, mas gosta desse tipo de conteúdo um pouco mais diferente, comenta aí também, porque cada comentário seu me motiva bastante. Vamos começar então pelo primeiro item. Para você descobrir se o fundo imobiliário é muito arriscado, o dividend yield dele tem que estar muito maior do que o convencional. Por exemplo, se tem fundo de tijolo pagando ali entre 8% e 10% e você ouvir um fundo de tijolo pagando 12%, 13%, o risco dele vai ser mais elevado. Claro, existe muito mais coisa do que isso aqui, mas esse aqui é o principal. Lembrando que você não vai olhar somente uma coisa isolada. É bom você olhar pelo menos 2 ou 3 desses aqui. Vamos ver aqui, ó. Se o fundo imobiliário possui um dividend yield um pouco mais elevado do que outros do mesmo segmento, já fique em alerta. Pode ser que ele seja mais arriscado, porque afinal, o que é o dividend yield? Deixa eu escrever aqui, ó. O dividend yield são os rendimentos pagos, geralmente nos últimos 12 meses, divididos pelo valor da cotação atual. Esse aqui é o cálculo do dividend yield. Você vai pegar os rendimentos e dividir pelo valor da cotação atual. Logo, se a cotação caiu muito, quer dizer que o dividend yield vai aumentar, porque o denominador diminuiu. Outra questão também, se a cotação não caiu muito e ele realmente está pagando o dividend yield muito alto, quer dizer que ele está entregando um rendimento alto. Logo, ele deve cobrar taxas muito altas ou nos seus contratos, ou até mesmo nos seus CRIs. E isso pode gerar inadimplências. Gerando inadimplência, mesmo o fundo imobiliário com dividend yield alto, ele pode começar a reduzir seus rendimentos e, logicamente, vai impactar o dividend yield e a sua cotação. A gente viu recentemente isso aqui acontecendo nesse fundo aqui, ó. Deixa eu subir aqui, nesse fundo, HCTR11. Um tempo atrás, deixa eu entrar aqui no histórico só para te mostrar, ó. Um tempo atrás, ele vinha entregando dividend yield muito alto, rendimentos muito altos, ó. 2,47 por cota, 2,22 por cota, R$2 por cota. Depois aconteceu o quê? Aconteceu inadimplências, aconteceu atrasos e ele diminuiu seus rendimentos. Então esse aqui é um dos indicativos que mostra que o fundo imobiliário é muito arriscado. Outro indicador é o fundo imobiliário não pagar rendimento. Cara, isso aqui, na minha opinião, além de mostrar que o fundo imobiliário não é bom, quebra um dos principais fundamentos de investir em fundos imobiliários, que é você ter aquela renda passiva mensal. Um desses fundos é o TORD11, que já vem há bastante tempo com isso aqui, ó. Zero de rendimento. É um fundo imobiliário que não vem pagando rendimento, não vem publicando relatório gerencial. Na minha opinião, não é um bom fundo imobiliário. Mas, claro, este vídeo é educacional e de forma alguma é recomendação de investimento. Outro critério, PVP abaixo de 0,70 quer dizer que o fundo imobiliário está com mais de 30% de desconto no seu PVP. Se você ver aqui, por exemplo, um PVP de 0,60, quer dizer que ele está custando 60% do que ele vale. Do que ele vale, no caso, do seu valor patrimonial. Logo, 40% de desconto. Se tiver um PVP de 0,50, quer dizer que ele está com 50% de desconto. E por que eu falo que abaixo de 0,70 é mais arriscado? Porque pensa comigo, um fundo imobiliário que é muito bom, você acha mesmo que ele vai estar com 30% de desconto, 40% de desconto, 50% de desconto? Se não tiver acontecido nada no fundo, logicamente, ele deve estar passando por algum problema. Por exemplo, aqui, ó, vamos entrar no Funds Explorer. Tá aqui, ó, Funds Explorer. Vamos ver aqui, ó, os fundos imobiliários com dividend yield superior a 12% primeiro. Temos no caso, deixa eu voltar aqui para o meu quadrado, temos no caso BBRC11. É um fundo imobiliário de tijolo. Olha só quanto que ele vem pagando, 12%. Tem fundo de tijolo que vem pagando 8%, 9%, 10%. Então isso aqui está muito acima do convencional. Logo, esse fundo aqui deve ter alguma coisa para deixar ele mais arriscado. Não à toa, ele está pagando mais. Vamos ver alguns fundos imobiliários que estão com PVP abaixo de 0,70. Temos o MGHT11, é um fundo de hotel com 0,33% de PVP. Temos o OULG11 com 0,47% de PVP. Ambos fundos imobiliários de tijolo. Temos algum aqui de papel, vamos ver se temos algum de papel. O primeiro aqui que vai aparecer, olha só, VSLH11 com 0,32 de PVP, HCTR11 com 0,25 de PVP e um ótimo dividend yield, ó, 12,88%, 13,07%. Geralmente, não sempre, mas geralmente isso aqui anda casado. Então perceba, se você olha fundos imobiliários com PVP
abaixo de 0,70, quer dizer que eles estão passando por algum problema. Veja se esse problema eles conseguem resolver no curto prazo, no médio prazo. Eu tenho certeza absoluta que se você faz isso, no longo prazo você vai ser muito beneficiado. Outra questão, vacância muito alta. E nesse caso aqui, eu estabeleci um critério de vacância acima de 20%. Porque assim, se a vacância está muito alta, Matheus, o que é vacância? É aquela parte do imóvel que não está ninguém alugando, né? Está desocupado. E se tem uma taxa de vacância muito alta, quer dizer que os imóveis podem ser ruins. Ou seja, esses imóveis podem ter qualidade ruim ou localizações ruins. Vou dar um exemplo simples de você entender. Vou entrar aqui no XPCM11, entrei no Status Invest, rolei a tela aqui para baixo e vim aqui em relatório gerencial, entrei aqui no relatório do XPCM11. Olha só essa vacância, 78%, muito acima de 20%. Logo, esse imóvel ou não tem uma qualidade boa, ou não é bem localizado. Nesse caso aqui em questão, eu fiz algumas pesquisas e parece que esse imóvel aqui, além de precisar de algumas reformas, ele não possui uma localização tão boa assim. Não à toa ele possui essa alta taxa de vacância. Então, assim, esses dois basicamente podem até mesmo andar juntos. Outra questão também, deixa eu diminuir aqui. Outra questão também, inquilinos ou devedores ruins, que são aqueles inquilinos que ou atrasam pagamentos, ou ficam inadimplentes, param de pagar, ou até mesmo esses que entram em recuperação judicial. Vou dar alguns exemplos aqui de alguns fundos imobiliários. Olha só, temos o recente caso do SARI 11, que ficou sem receber alguns rendimentos por causa da WeWork, que até então atrasou o pagamento. Outro fundo, HCTR 11, a mesma coisa. Entrei aqui no relatório do fundo só para te mostrar. Somente 18% dos seus inquilinos, na verdade, dos seus devedores, estão em dia. O restante ou está em carência ou está inadimplente. Então, esses dois fundos imobiliários, pode ver, é um fundo de tijolo que possui ali o seu inquilino e o HCTR11 é um fundo de papel que possui alguns devedores nesses CRIs. E ambos estão ou inadimplentes ou em prazo de carência. Logo, eles não têm inquilinos tão bons assim. Claro, não vamos sair julgando outros inquilinos, outros devedores, mas é somente um ponto para você ficar em alerta. Outro ponto, alavancagem muito alta, ou seja, dívida muito alta. Se o fundo imobiliário possui uma dívida acima de 20%, Matheus, como eu calculo isso aqui? Calma, fica tranquilo que isso aqui eu vou te explicar agora. É muito simples. Entrei novamente aqui no Status Invest, rolei a tela aqui para baixo e vi aqui em informe mensal. Cliquei em abrir e apareceu essa tela aqui para mim. Esse aqui é do mês de julho de 2024, porque eu estou gravando esse vídeo em agosto. Beleza, rolando a tela aqui para baixo, eu geralmente olho dois pontos. Esse item 15, que é o fundo imobiliário comprar imóveis e pagar a prestação, só que nesse caso está zerado, então está tranquilo. E o item 18, que é quando o fundo imobiliário emite CRIs. Nesse caso, ele ainda deve mais de 400 milhões de reais. E olha só que interessante, como é que você calcula a alavancagem do fundo? Você pega aquela dívida, divide pelo ativo do fundo imobiliário e multiplica por 100. Aí você vai chegar no percentual. Se esse percentual der acima de 20%, o fundo está bem alavancado. Nesse caso, ele possui mais de 400 milhões de reais em dívida e 951 milhões de ativo. Cara, é muito alto esse endividamento do XPPR11. Não à toa, ele vem caindo bastante, olha só. Se a gente joga XPPR11 aqui no Google, vou clicar aqui em máximo, ele já caiu mais de 82%. É isso que acontece com fundos imobiliários ruins, eles caem dessa forma. Então, para você fugir desses fundos imobiliários, você deve olhar se ele está entregando dividend yield muito absurdo, ou se ele não está pagando nada, se está com PVP abaixo de 0,70%, se está com a vacância muito alta, ou seja, acima de 20%, se possui imóveis ruins, inquilinos ou devedores ruins, uma alavancagem ruim e, logicamente, baixa diversificação. Em fundos imobiliários de papel, o que eu considero baixa diversificação são fundos com menos de 30 CRIs, ou seja, poucos devedores. Já fundo de tijolo, o que eu considero baixa diversificação são fundos que possuem ou menos de 5 imóveis ou menos de 5 inquilinos, porque quanto menos disso aqui, mais arriscado, na minha opinião, é aquele fundo imobiliário. Por exemplo, aqui, vamos voltar aqui naquele que estava em 12%, no caso, BBRC11, está entregando dividend yield alto. Mas por que ele é arriscado? Porque ele é de agências de banco? Não necessariamente, mas é porque ele tem apenas um inquilino.
No caso, o inquilino é o Banco do Brasil. XPCM11, um tempo atrás, sofreu isso, porque ele tem apenas esse ativo, ou seja, um imóvel, e na época ele possuía apenas um inquilino. O inquilino resolveu sair, ele ficou com 100% de vacância por um bom tempo, até começar a alugar uma parte ou outra ali do imóvel, mas continua com a vacância muito alta. Então, se você evitar esse tipo aqui de fundo imobiliário, tenho certeza absoluta, você vai evitar muito os fundos imobiliários arriscados. Eu sei, aqui dentro também podem ter oportunidades, mas aí você vai decidir se aquele fundo imobiliário está com dividend yield muito alto, por exemplo, está bem descontado. Será porque aconteceu alguma coisa com o fundo? Aquele problema é fácil de resolver? Se sim, é uma oportunidade. Se não, é um fundo imobiliário bem arriscado e você não necessariamente sabe o que vai acontecer com o fundo. Não olhe uma coisa ou outra separadamente. É importante você olhar 2 ou 3 desses aqui para você entender se aquele fundo imobiliário realmente é muito arriscado. Mas é um filtro que eu faço. Veja isso aqui. Se o fundo imobiliário pega 3 ou mais, beleza, ele é bem arriscado e eu posso escolher se invisto nele, naquela parte de risco na carteira, ou se eu simplesmente ignoro. E lembre-se de dar o like se você gostou desse vídeo. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.